Pare por um momento, porque talvez Deus esteja falando com você agora de uma forma que você não esperava. Existe um tipo de dor que não faz barulho. Ela não aparece para os outros, mas pesa dentro de você. É aquela sensação de olhar para a própria vida e pensar: eu já deveria estar mais longe, eu perdi tempo demais. E aos poucos isso vai se tornando uma voz interna difícil de silenciar. Mas hoje, Deus não está olhando para você com essa acusação. Ele não está te medindo pelo que você acha que ficou para trás. Ele está te chamando de volta para a verdade. A Bíblia diz em Joel 2:25: e vos restituirei os anos que foram consumidos. Deus não falou só de dias ou momentos, Ele falou de anos, porque Ele conhece exatamente onde a dor mais profunda toca, no tempo que parece não voltar mais. Talvez você esteja lembrando de coisas que não aconteceram, de caminhos que não deram certo, de fases em que você apenas sobreviveu, e isso cria um tipo de cansaço que ninguém vê. Mas Deus viu tudo. Cada lágrima silenciosa, cada recomeço que ninguém percebeu, cada vez que você tentou continuar mesmo sem forças, e mesmo assim você não foi esquecido. O que você chama de atraso não saiu do controle de Deus. O que você chama de perda ainda está dentro da possibilidade de restauração. Porque Deus não trabalha apenas com o que sobrou, Ele trabalha com o que parecia ter acabado. Talvez você pense que sua história perdeu o ritmo, mas Deus nunca perdeu o domínio dela. E o que hoje parece silêncio pode ser apenas o início de algo que você ainda não consegue entender. Mas a pergunta que fica dentro de você é: você ainda consegue acreditar que Deus pode restaurar o seu tempo? Se essa palavra falou com você, escreve nos comentários: Deus está restaurando minha história. Talvez o mais difícil não seja o que aconteceu, mas o que não aconteceu. As oportunidades que não voltaram, os caminhos que mudaram, as decisões que você gostaria de ter feito diferente. E isso, aos poucos, vai criando dentro da gente uma sensação silenciosa de que algo ficou para trás e não tem mais volta. Mas Deus não enxerga a sua vida dessa forma. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas, todas. Até aquilo que você não entendeu, até aquilo que te machucou, até aquilo que parece ter te atrasado. Isso não significa que tudo foi bom. Algumas fases foram pesadas demais. Algumas decisões trouxeram consequências que você ainda sente. E algumas perdas não foram justas. Mas Deus não desperdiça nem mesmo aquilo que te feriu. Existe algo profundo aqui que você precisa ouvir com calma. Deus não está apenas te levando para frente, Ele também está te alcançando no passado. Ele não está limitado ao tempo como nós estamos. Ele consegue tocar aquilo que você já não consegue mais mudar. E talvez por isso você ainda sente certas coisas dentro de você, porque Deus ainda não terminou de trabalhar nelas. O que você chama de tempo perdido pode ser exatamente o espaço onde Deus estava te formando em silêncio, te quebrando em algumas áreas, não para te destruir, mas para te preparar para algo que você ainda não teria estrutura para viver antes. E isso é difícil de entender enquanto a dor ainda está viva, porque a gente só vê o atraso, mas Deus vê o processo inteiro. Talvez hoje você não consiga ver sentido em tudo, mas isso não significa que não exista um propósito sendo construído em cada detalhe. E se nada disso for realmente perda, e apenas preparação que você ainda não reconhece, existe um tipo de pensamento que prende o coração sem ninguém perceber: a comparação. Você começa a olhar para a vida dos outros e, mesmo sem querer, sente que ficou para trás. Pessoas avançando, conquistas acontecendo, portas se abrindo. Enquanto você tenta entender por que a sua vida parece mais lenta, mas Deus nunca te colocou em uma corrida com ninguém. A palavra de Deus lembra em Gálatas 6:4: cada um examine a sua própria obra,
Isso significa que existe um caminho que é só seu, uma história que não pode ser comparada e um tempo que foi desenhado especificamente para você. O problema é que quando você compara, você perde a capacidade de enxergar o que Deus está fazendo em silêncio na sua própria vida. Você começa a chamar de atraso aquilo que pode ser apenas um processo mais profundo. E Deus trabalha de um jeito que nem sempre é visível. Ele não tem pressa como nós temos. Ele não está apenas preocupado com o resultado, mas com transformação. Enquanto você quer respostas rápidas, ele pode estar construindo raízes fortes dentro de você. Talvez o seu não avançar não seja falta de destino, mas proteção de Deus. Talvez aquilo que você não viveu ainda te livrou de coisas que você não conseguiria suportar antes. Isso não é fácil de aceitar quando a mente está cansada e o coração sente pressão. Mas existe algo que Deus quer curar dentro de você hoje. Essa sensação de que você está atrasado na vida, porque você não está atrasado no plano de Deus. Você está exatamente onde precisa estar para ser moldado para o que vem depois. E talvez o que parece silêncio seja apenas Deus trabalhando profundamente, sem pressa, mas com perfeição. Mas a pergunta agora é: você consegue parar de se comparar e confiar no tempo que Deus preparou para você? Se isso tocou seu coração, escreve: eu confio no tempo de Deus. Talvez uma das maiores dores não seja o que você perdeu, mas a sensação de que Deus demorou demais. Aquela impressão silenciosa de que, se ele tivesse agido antes, sua história seria diferente. E isso, pouco a pouco, pode gerar uma frieza por dentro, como se a espera tivesse sido longa demais para ainda fazer sentido. Mas Deus não trabalha atrasado. A Bíblia diz em Abacuque 2:3, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Isso significa que existe um tempo certo, mesmo quando você não entende esse tempo. E o atraso que você sente não é a ausência de Deus, é um tipo de construção que você ainda não consegue ver. O problema é que a nossa mente quer respostas rápidas, mas Deus trabalha com profundidade. Ele não apenas abre portas, ele prepara a pessoa que vai atravessar essas portas, e isso leva tempo. Um tempo que muitas vezes não parece confortável. E talvez seja isso que você está vivendo agora. Não um abandono, mas um preparo invisível. Deus trabalhando em áreas que ninguém vê, curando coisas que você nunca conseguiu explicar, fortalecendo partes de você que precisavam ser fortalecidas antes do próximo passo. Porque se Deus te colocasse lá antes, você não suportaria o que está preparado para você depois. Isso muda a forma como você enxerga o seu passado. Aquilo que parecia atraso pode ter sido proteção. Aquilo que parecia silêncio pode ter sido cuidado. E aquilo que parecia perda pode estar sendo transformado em sabedoria. Deus não se esqueceu de você. Ele está apenas alinhando tudo com um tempo que não é o seu, mas é perfeito. E talvez a parte mais difícil seja confiar nisso sem ver ainda o resultado. Mas a pergunta permanece dentro de você. Você consegue acreditar que Deus está no controle mesmo quando nada parece se mover? Tem momentos em que a alma começa a ficar cansada de esperar. Não é só cansaço físico, é aquele peso interno de quem já orou, já tentou recomeçar, já acreditou e ainda assim sente que algumas coisas não mudaram. E nesse ponto, a fé começa a ser testada de um jeito mais silencioso. Mas mesmo quando você não percebe, Deus continua presente. A Bíblia diz em Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isso não significa que a espera é fácil, mas significa que ela não é vazia. Existe algo sendo renovado dentro de você enquanto você espera, mesmo que seus olhos ainda não consigam ver.
O problema é que a gente só olha para o que ainda não aconteceu, mas Deus olha para o que está sendo formado dentro de você nesse processo, e muitas vezes Ele está mais interessado no que está acontecendo em você do que no que está acontecendo ao seu redor. Talvez você ache que nada mudou, mas Deus tem trabalhado em lugares que ninguém vê. Ajustando pensamentos, curando feridas antigas, mudando a forma como você reage à dor, te ensinando a confiar de novo, mesmo depois de tantas decepções. E isso não é perda de tempo, isso é formação, porque quando a promessa chegar, você não vai ser a mesma pessoa que começou essa caminhada. Você vai estar mais forte, mais maduro, mais consciente do valor de cada passo. Mas enquanto isso ainda não se revela completamente, a espera pode parecer pesada. E é justamente aí que muitos desistem. Não porque Deus falhou, mas porque não conseguem ver o que Ele está fazendo em silêncio. Só que existe uma verdade que precisa te sustentar agora. Deus não te trouxe até aqui para te deixar no meio do caminho. E talvez o que você chama de demora seja apenas Deus te preparando para algo que exige uma versão mais forte de você. Mas a pergunta continua no seu coração. Você consegue permanecer firme, mesmo quando ainda não vê o resultado? Existem feridas que não aparecem por fora, mas mudam tudo por dentro. São memórias, decisões, perdas e caminhos que você não esperava viver. E às vezes, sem perceber, você começa a acreditar que isso definiu quem você é hoje. Mas Deus não te define pelo que te machucou. A Bíblia diz em Isaías 61:3 que Ele dá coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Isso fala de restauração real, não apenas emocional, mas profunda. Deus não apenas consola o que foi quebrado, Ele transforma aquilo em algo novo. O problema é que quando olhamos para trás, muitas vezes vemos apenas as cinzas, o que foi perdido, o que não voltou, o que não deu certo. Mas Deus vê possibilidade onde você só vê fim. E isso muda tudo. Porque talvez aquilo que você chama de falha seja exatamente o lugar onde Deus vai mostrar a força dele através da sua vida. Talvez o que você chama de vergonha seja onde ele vai construir testemunho. E talvez o que você chama de atraso seja onde ele mais trabalhou em silêncio. Deus não desperdiça dor. Ele transforma dor em direção. Ele transforma lágrimas em maturidade. Ele transforma quedas em entendimento. Mas isso não acontece de forma rápida, porque cura profunda leva tempo. E esse processo, muitas vezes, acontece sem aplausos, sem sinais visíveis, sem confirmação imediata. Só que isso não significa que nada está acontecendo. Deus está reconstruindo você por dentro. E quando a restauração começa por dentro, o que vem depois por fora é mais sólido do que qualquer coisa que você já viveu antes. Mas talvez a pergunta que ainda fica dentro de você seja: você consegue acreditar que Deus ainda está reconstruindo o que parecia acabado? Chega um ponto da vida em que o coração não pede mais explicações. Ele só pede descanso, porque tentar entender tudo o que aconteceu, tudo que não aconteceu e tudo que ainda está em espera pode se tornar um peso silencioso demais para carregar sozinho. Mas Deus nunca pediu que você carregasse isso sozinho. A Bíblia diz em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa não é apenas uma promessa bonita, é um convite direto para quem está cansado por dentro, mesmo tentando parecer forte por fora. Talvez hoje você não esteja apenas cansado do trabalho, das responsabilidades ou da rotina. Talvez você esteja cansado de esperar, de acreditar, de tentar recomeçar sem ver resultados claros. E esse tipo de cansaço não se resolve apenas com descanso físico. Ele precisa de presença, e é isso que Deus está te oferecendo agora. Presença no meio do caos, paz no meio da incerteza e direção no meio da confusão.
Porque mesmo quando você não entende o que está acontecendo, Deus continua sustentando cada detalhe da sua história. Nada saiu do controle das mãos dele, nem o que você perdeu, nem o que ainda não chegou. E talvez o mais difícil de aceitar seja isso. Deus ainda está escrevendo capítulos que você ainda não viu. Capítulos que vão dar sentido a coisas que hoje parecem desconexas. Capítulos que vão transformar dor em entendimento. E capítulos que vão mostrar que nada foi em vão. Mas enquanto esses capítulos ainda não se revelam, existe uma escolha sendo colocada diante de você: confiar ou desistir. E talvez hoje Deus não esteja pedindo que você entenda tudo, apenas que você continue confiando. Mas a pergunta que fica no fundo da alma é: você consegue descansar em Deus mesmo sem todas as respostas? Se essa palavra falou com você, escreve: eu descanso em Deus. E se tudo isso que você viveu até aqui não for o fim da sua história, mas o lugar exato onde Deus vai revelar algo que você nunca imaginou? Talvez você chegou até este momento carregando perguntas que ninguém respondeu, carregando memórias que ainda doem, carregando a sensação de que algumas coisas simplesmente não voltam mais. Mas existe algo que Deus quer firmar dentro de você hoje. Nada da sua história escapou do controle dele. A Bíblia diz em Joel 2:25: e vos restituirei os anos que foram consumidos. Isso não é apenas uma promessa de consolo, é uma declaração de autoridade sobre o tempo. Deus não está limitado ao que você perdeu. Ele não está preso ao que já passou. Ele ainda é Senhor sobre os seus anos, e isso muda tudo. Porque talvez você tenha aprendido a conviver com a ideia de perda, mas Deus ainda trabalha com a ideia de restauração. E a restauração dele não é pequena. Ele não apenas devolve o que foi perdido, ele transforma o que foi quebrado em algo mais profundo, mais maduro, mais cheio de significado. Mas isso exige fé no meio do silêncio. Fé quando nada parece mudar. Fé quando o coração ainda sente o peso do passado. Fé quando a mente tenta te convencer de que já é tarde demais. E é exatamente aí que Deus está mais perto do que você imagina, porque Ele não chegou atrasado na sua vida. Ele esteve presente em cada detalhe, mesmo nos momentos em que você não conseguiu perceber. E talvez hoje o céu esteja te lembrando disso. A sua história ainda não terminou. O que você chama de ponto final pode ser apenas uma vírgula no que Deus ainda vai escrever. Mas agora fica essa última pergunta dentro de você. Você consegue entregar a sua história inteira nas mãos de Deus e acreditar que Ele ainda pode fazer algo novo com ela? Se essa palavra falou com você, escreve: Deus ainda está escrevendo minha história.